Gravando, começamos, minha gente. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. Eu estou super contente que a gente deu início a esse ciclo de mesas de conversa que vão seguir agora por mais 3 semanas, além de hoje. A ideia desse projeto, aliás, eu preciso ler essa fala. Essa ação faz parte do projeto O Ódio, Meu Amor, financiado pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, realizado em parceria com a Jasmim Produção Cultural. Esse foi um projeto aprovado em 2019. A ideia era que eu circulasse o interior de São Paulo fazendo uma linda turnê do meu disco Petróleo. E a ideia era atrelar esses shows sempre uma mesa de conversa sobre ódio, que é o assunto motor desse disco. Então, para mim, antes eu quero falar muito obrigada ao Ariel, ao Lucas e ao Weber, que estão aqui, que toparam essa empreitada e que vieram com seus arcabouços, toda a sua experiência e toda a sua vivência para conversar com a gente sobre esse afeto, esse tão temido afeto. O ódio. Por que o ódio, né, Paula? Você vai lá e chama umas pessoas para falar sobre isso. Tem certeza, menina? Tem certeza? Fala tão animada desse afeto, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu me debrucei sobre esse afeto em sessões de terapia e entendi que o que eu estava sentindo e o que eu havia sido impedida de sentir era ódio. E passei a me perguntar sobre esse afeto, passei a pesquisar sobre e entendi que uma dose de afeto, ela poderia ser motora, ela poderia mexer, ela poderia me fazer entrar em movimento. E foi exatamente isso que aconteceu. Na ocasião, eu lembrei de uma peça de teatro que eu havia feito chamada Petróleo. E essa metáfora que eu uso, né, o nome do disco é Petróleo, é uma metáfora do ódio. Essa metáfora não é minha, é desse espetáculo Petróleo, dessa peça teatral chamada Petróleo. Eu decidi que eu queria fazer um disco sobre isso, para trazer à tona esse afeto, falar sobre ele. Achava que era importante falar sobre ele. E aí, eu estava conversando até com a Ariel agora sobre isso e um pouco com o Lucas, falando o quanto eu me deparei com essa coisa, mas Paula, olha, você está achando o ódio maravilhoso, olha né, porque ele tem mesmo uma coisa, eu enxergava o ódio como um combustível para que eu conseguisse, através desse combustível, transformar coisas dentro de mim. E foi exatamente isso é exatamente isso que aconteceu e que vem acontecendo no meu processo. Só que eu saquei o quanto era perigoso ter esse discurso, porque eu, branca, classe média, ali falando, gente, olha como é maravilhoso o ódio. Então, eu senti muita a necessidade dessas conversas, de abrir fazer uma mesa onde a gente pudesse trazer convidados e pessoas que trariam seus pontos de vista, né, dentro da sua vivência desse afeto. E abrir também para vocês, para que a gente tenha uma conversa ao final dessa fala do Ariel, dessa fala do Lucas e do Weber, para que a gente converse sobre isso. Por quê? Meu desejo é que a gente comece a tratar desse assunto colocando ele nessa zona cinzenta que eu acho que ele que é uma zona complexa, ou seja, não demonizá-lo e nem também dizê-lo, maravilhoso. Ele tem ali uma zona cinzenta e isso me interessa. Inclusive, foi isso que me interessou como material artístico. Esse lugar ali que pode ser meio perigoso, mas que é importante. Então, deixa eu ver se eu estou esquecendo de falar mais alguma coisa das minhas anotações aqui. Não, acho que é isso mesmo. Eu quero, para trazer esses convidados especialíssimos para dentro, eu convido um outro convidado, que é o Weber, que é um amor, é uma pessoa que a gente já trabalhou juntos, mas é uma pessoa, é um amor, né? Não tem muito o que dizer.
Só para dizer que não é uma Pai dos relação seus profissional. filhos. Exatamente. Eu não queria falar isso, porque falaram para eu não fazer piada. Na verdade, já pedi o Weber em casamento várias vezes, mas ele não me aceita. Enfim, tenho testemunhas. E o Weber é a pessoa responsável por trazer o Ariel e o Lucas para cá. Então, Weber, eu quero que você pegue a palavra, introduza essas pessoas, fale um pouquinho do rolê LGBT também. E é isso, minha gente. A partir de agora, meu microfone também vai ficar mutado. Boa noite, pessoal. Todo mundo que está aqui presente. É óbvio que já deixo o agradecimento por fazer parte do projeto da Paula. Como ela disse, a gente estamos juntos já há algum tempo, né? Entre tantas produções e amizade, e mesmo a Ana Cris aí, que é a produtora da Paula. Nossa produtora, a pessoa já pega o projeto para si, né? Fica bom? E eu sou uma fraude, eu tô aqui só porque eu sou amigo da Paula e porque eu vim trazer o Ariel e o Lucas para vocês conhecerem. Mentira, Weber, não fala assim, não é Caso, verdade. caso vocês não os conheçam. É, a minha história com o tema, né, com o ativismo LGBT, começa justamente por essa palavra, né, pelo ódio. Não especificamente o sentimento no primeiro momento, mas crime de ódio. Em 2014, eu ganhei um concurso, um edital de uma editora chamada Lamparina Luminosa, numa categoria que era jornalismo investigativo, uma narrativa jornalística, e era um projeto de escrita, porque eu não tinha nenhuma relação com o ativismo, sendo um homem gay, defendendo os meus direitos do jeito que eu poderia, mas sem ter uma relação com o ativismo, não sabia o que era, ou militância, enfim. E aí eu ganhei esse concurso e fui escrever um livro, porque o que me motivava, o que eu me questionava era: a mídia passava a falar mais sobre crimes contra gays, né? Homossexuais ou lésbicas, mas normalmente a gente via a questão do homem gay mais evidente, e as travestis, né? E eu me perguntava, desde especificamente da lâmpada, do episódio do menino que foi agredido na Paulista, que na verdade ele não era o gay, né? Ele era o amigo de um casal de meninos gays. Eu acho muito importante que a mídia colocasse isso, mas eu me perguntava, e o depois? E o pós-trauma dessas pessoas? Porque a vida dessas pessoas começam a ser exposta, né? Uma vez que tem TV e jornal junto, o fato é importante, essas pessoas vêm para as câmeras para fazer, inclusive, uma defesa, mesmo sendo vítima. E o que acontece depois? E aí eu ganhei com essa proposta e me propus a ouvir pessoas vítimas de LGBTfobia. E o que eu faço no livro, na verdade, eu ouço e transcrevo essa narrativa em primeira pessoa. Só que no escrever eu comecei a perceber o quanto de informação era necessário ainda. Eu comecei a sentir a necessidade, quando eu fui começar a entender lei, fui começar a entender se havia lei que protegia ou não, por que não, números, dificuldade em encontrar número. E esse termo? Que termo é esse? Seja travesti, seja gay, seja lésbica, bi, o que é gênero, o que é sexualidade? Eu comecei a escrever um livro, de fato, para quem para os fóbicos, né? Eu gostaria de falar e deixar quase que um manual, entre aspas, dar informação. Falei, é jornalístico esse livro. Então eu transcrevo, mas enquanto as histórias vão aparecendo e aparece uma terminologia ou um fato específico, eu trago ao longo da história, inclusive na história da mídia, da primeira vez que aparece isso nos jornais, né? A questão de um gay ser atacado, e isso é capa de notícia, que é o Edson Neri, aquele adestrador de cães que foi espancado pelos carecas do ABC. Anos, né? É o primeiro caso que aparece.
90, né? Eu já confirmo. E quem abre o livro é a Renata Peron, que foi atacada pela mesma gangue, e aí mais recentemente, né? Que é uma mulher trans, cantora, enfim. E aí, o que acontece? Esse termo LGBTfobia, ele existia como políticas, algumas políticas públicas, em alguns lugares. Mas ele não era um termo ainda. Ainda se falava em homolesbitransfobia, era uma das possibilidades. E o que está por trás, né, ou que de fato era importante, era a qualificação desses ataques como crime de ódio. Então eu começo a estudar exatamente o ódio. Primeiro eu abro, como o termo não existia, eu consigo registrar o livro com esse nome, então é a primeira vez que aparece lá na literatura LGBTfobia, e logo na sequência isso se torna, em consenso, em congresso, em decisões em vários níveis, o termo oficial para o assunto. Então eu só dou esse histórico do que é essa homolesbitransfobia, e eu começo com crimes de ódio, e a primeira coisa que eu vou discutir é isso, né? O que é o ódio? Por que ele acontece? Aí eu faço um passeio ali na psicanálise para entender. Eu estou distante dela, né? Mas eu precisava, é lá que eu ia encontrar. E eu começo com uma frase que é ou eu ou ele. No momento, a motivação, né? Estou pensando no crime, é a pessoa não admitir a existência do outro. Aprofundando um pouco na psicanálise, não necessariamente a existência do outro, mas a existência do desejo do outro. O outro desejar, seja o que for, se torna obsceno para esse agressor e ele se vê no direito de romper o limite da pele, né? Que é o máximo que pode se chegar a uma agressão, levando à morte, que é o que nós estamos falando no país que mais mata LGBT no mundo. É claro que eu estou discutindo no livro, e trago, né, pelos depoimentos, agressões verbais, psíquicas, morais, enfim, não é só a física. Mas é o máximo, né? Uma coisa é eu abalar você psicologicamente e levar, por algum motivo, à morte, a não mais existência daquele ser. E aí a gente pode falar de suicídio também, e o Ariel está aqui que vai falar com propriedade, enfim, sobre essa questão. Aí eu tenho um termo que o Lacan traz, e muitas devem saber, que é o amor-ódio, né? Ele começa a trabalhar essa polaridade, como isso tem uma intensidade conjunta. E que essa expressão máxima do rompimento que o amor-ódio como paixão pode fazer é abrir, estourar, explodir em praça pública. E aí tem uma teórica, Clara de Góes, que fala, num determinado artigo, ela fala isso, né? Que o ódio faz estrago no coração dos homens e na praça pública. E essa praça pública, no nosso caso, ela é real. Essa morte, ela acontece quase sempre, basicamente em todos os relatos estudados. Para entrar no livro, o livro é um recorte da Grande São Paulo, porque o edital pensava isso, mas nós aqui estudando sabemos o quanto isso acontece, essa LGBTfobia, em praça pública e não dentro de casa. É diferente de uma violência doméstica da mulher, por exemplo. Não, e longe de qualificar se tem uma que é melhor ou pior, né? É um fato, é dado. Isso acontece na rua, acontece no anonimato da rua. O livro me joga no ativismo. Eu mesmo não querendo, porque como esse LGBTfobia era a primeira vez que aparecia, houve um interesse de mídia justamente para falar, e eu comecei a falar, e aí quando eu me vi, eu estava articulado em vários níveis, trabalhando com educadores, eu sou ator, e eu também dou aula de teatro e dou aula de produção cultural. E aí eu
comecei dentro dessa escola a trabalhar com essa questão da formação, do diálogo, né? De abrir o diálogo com as pessoas, com os educadores, e me veio o desejo de fazer, que eu já tinha, na verdade, o Rolê LGBT, que era falar sobre esse assunto na voz das pessoas. Eu saio para dar um rolê com corpos dissidentes, absolutamente que tem uma história para contar, porque o cara toma sorvete, a menina toma sorvete, e aí ela ser lésbica, trans, gay é uma consequência. Porque eu não queria mais falar de dor, era muito difícil a vivência do livro. Então, primeiro eu tentei fazer uma performance, não consegui projeto. Foi assim que eu conheci o rapaz chamado Ariel. Fui buscar ele lá na rede. Falei, eu gosto muito disso que você está falando. Não ganhamos lá o projeto, mas ficamos amigos e passamos a trabalhar um monte de coisa junto. E o primeiro rolê LGBT é com o Ariel, lá no Aroche. A gente já fez uns 2 rolês LGBTs. E vamos lá, dar rolê. Para começar a falar dessas questões. Como era difícil, né? Produção é meu celular, e as demandas começaram a vir, muitos dos ataques, as histórias, cada hora é uma coisa, já ali a partir de 2014, esse caminho para esse conservadorismo dogmático já estava mais do que estabelecido, né? Ele só veio culminar com o poder miliciano que está aí. Eu comecei a falar, bom, então eu vou gravar dentro de casa. Tem um assunto eu vou falar, tem um assunto eu vou falar. Eu passei 2 anos falando. Hoje eu faço menos o trabalho de vídeo, por demandas, e atuo da forma que eu posso, muito mais localmente, tentando estabelecer o diálogo com o outro, que não percebe quando o ódio já está ferindo ou destruindo uma relação, não necessariamente uma relação interpessoal, né? Empresa, enfim, a gente vê muito nos convívios sociais. Então, é só para, né, porque estou aqui. Esse livro, no primeiro turno, quando o miliciano pôs o pé adiante, eu pedi para o editor liberar o livro, porque ele já era esgotado, não porque eu fui um best-seller, mas eu vendi todos os que a gente tinha publicado 3 ou 4 vezes. E aí eu pedi para liberar, então ele está em PDF disponível, daqui a pouco a Ana Cris coloca aí para quem quiser ver. É claro que ele é factual, ele está muito vinculado a um acontecimento dessas pessoas, dessas vidas que se transformaram de quando o depoimento veio para cá. Algumas leis e algumas conquistas aconteceram. Bom, então vamos a essas pessoas que estão aqui comigo. Nesse processo, e muito tímido, eu sou esse ativismo, eu nunca gostei de falar militância porque eu não queria uma associação bélica, mas é uma poesia viada da minha parte, porque é guerra o que é dado, né? Então, quando eu começo esse passeio, muito tímido, eu vou conhecendo pessoas. Então, o Ariel traz para mim uma oposição no histórico, ele que vai falar, mas quando vem o preciso dizer que te amo. Então, essa contra-ação, ou essa proposição dele, né, porque há uma proposta, vem pelo amor, mas é embutido do que recebeu como ódio. E é sublime, né? Eu não vou ficar fazendo declarações de amor, porque a gente já fez muito ao longo dos tempos. Então é muito sublime essa reação, essa ação do Ariel. E o Lucas, primeiro, eu vi num Sex Box, que era um evento que teve ali algumas edições. Foi a primeira vez que eu fui. Eu fui movido por um motivo muito íntimo, de uma pessoa muito próxima de mim, que tinha se descoberto um corpo positivo para o HIV, e eu, de alguma forma, queria fazer um entendimento. Eu fui por conta disso. É outro assunto que aí adentrou, a questão do estigma, né? Que está carregado de ódio também sobre esse corpo positivo. E ouvi o Lucas falar. A gente se encontrou ali.
fumamos um cigarro nos porões do Centro Cultural São Paulo e eu só ouvindo ali eles conversando. Depois a gente se encontrou, enfim, em alguns momentos pontuais. Só que seguindo, né, e sigo muito, Lucas, tem algo que eu acho fascinante, e não há epocler. Eu sou um ariano de Ogum, então eu não jamais teria a capacidade que esse cara teve de adentrar o ninho do ódio e entender lá, do outro lado, né, nós que aqui nos consideramos do lado não transfóbico, homofóbico, LGBTfóbico, e entender o discurso, a narrativa dessa direita dogmática, conservadora e extremista. E aí eu admiro muito, porque quando qualquer assunto de um tempo para cá, eu recorro muito a procurar ou saber ou acompanhar o que o Lucas fala. Assim como o acompanhamento do gênero e número, depois também ele fala, mas no pós-eleição, inclusive, um dos últimos rolês LGBTs na época, fiz na escadaria da Marielle ali, era falando dessa publicação, quais eram a crescente de números contra LGBT, movidos por LGBTfobia ou crime de ódio, que em decorrência do processo da campanha eleitoral para presidente. Então, cito lá o Lucas, tirei umas dúvidas com ele. Então, eu acho dois pontos muito interessantes, únicos, claro, talvez tenha outras pessoas, mas próximo de mim, que eu tenho acesso, esse ódio que, de alguma forma, ele ganha uma estética de amor pela mão artística do Ariel, e essa pesquisa que não tem medo, né? Que vai ver dentro, porque também esse só bater, eu tenho falado muito isso, só bater, fora fulano, não resolve. Cada fora que a gente manda, os caras ganham mais 4 vidinhas no videogame, cara. O Temer foi até o final. Então não é fora, a gente tem que ir lá entender o que de fato está acontecendo. Então, quando a Paula chama, o meu histórico é esse, muito rápido, e justificava eu falar, eu tenho 2 nomes. Então, vamos abrir mais uma cadeira, vamos puxar mais uma cadeira, porque eu acho que é importante que essas 2 histórias, vozes e conhecimentos venham, que todos, para quem não conheça, conheçam essas pesquisas e essas artes. É isso. Ariel, quer começar você? Posso sim. Bom, muito obrigado. Adorei a introdução, viu, Weber? Tô com saudade, tô aceitando declaração de amor, pode ser de novo, antes, durante, depois, privado, público, pode continuar, tá? Também quem quiser ir no chat, nossa, que gato, que bonito, que legal, também pode continuar. Tá aberto aí. Se odiar, fala também, a gente já vai trabalhando. Que bom estar conversando com vocês sobre esse tema. Socorro! Para quem não sabe, eu sou Ariel Nobre, no masculino. Vou contar como parei até aqui vivo. O tema da minha vida se chama Preciso Dizer Que Te Amo. É uma história assim. Há 5 anos atrás eu sobrevivi ao suicídio porque no último segundo eu lembrei de registrar o que seriam as minhas últimas palavras. E desde então eu escrevo todos os dias, várias vezes. Preciso dizer que te amo, preciso dizer que te amo, preciso dizer que... tá. Preciso dizer que te amo, e por aí vai. E eu já escrevi mais de 10 mil vezes, escrevo cotidianamente há 5 anos, e é o tema da minha vida. Tem um filme que conta essa história, que vocês podem ir tá no YouTube, já no link da minha bio no Instagram, ou Ariel Nobre, ou no YouTube, Preciso Dizer Que Te Amo, filme. Então... Sim, então Preciso Dizer Que Te Amo, ele é sim uma resposta constante
política em relação a esse ódio sistemático à população trans. E, enfim, eu acho que uma questão mais normativa, de expectativas que se tem em relação às mulheres. E eu sinto, assim, que refletindo, eu adorei o tema, assim, adorei a animação da Paula em relação a esse tema. E porque então, faz 5 anos que eu escrevo Preciso Dizer Que Te Amo no Mundo, né? 5 anos que eu lido com isso, com essa situação, com o inbox, né? Imagina. Então, eu recebo muitos inboxes, desesperos, eu recebo, eu sei em primeira mão, assim, dos enterros, assim. Então, eu tô nessa linha de frente do ódio, por ser tanto um corpo político, mas como um corpo politizado e artista, trabalhador da arte. Então, só que ao longo dos anos, eu fui percebendo algumas coisas em relação ao ódio, que eu anotei aqui. Eu entendi que o ódio, eu fui, não sei, sabe? Eu fui lendo algumas coisas especificamente sobre no capitalismo, assim, me chegou até uma autocrítica em relação, porque eu sinto que nós, como ativismo LGBT, a gente apresenta esse ódio como a principal questão que nos afasta dos lugares de amor, de comida, de poder, de convivência, etc. Só que isso, o que isso causa? Isso causa um afastamento das nossas vidas, dos nossos corpos, das nossas histórias, porque nós, seres humanos, a gente é o que a gente não está correndo mais de leão, porque a gente coopera em massa através de ficções, através de histórias. E o ódio, ele acaba apontando quem é o vilão dessa história, e ninguém quer ser vilão. E a verdade é que eu fui entendendo, vivendo como homem trans nesse Brasil. E eu fui entendendo que a verdade, o ódio que mata, esses números que a gente tem, essas mortes horrorosas, gente, essa é a ponta do iceberg, tá? Essa é a ponta do problema. Esse é um jeito da gente contar e jogar, falar, tá rolando problema, gente. Mas, na verdade, o problema é muito maior. Por que as pessoas... por que eu estava tão vulnerável lá 5 anos atrás? Não é porque eu estava trans, era trans, sou trans. Não é só isso, não. É porque eu estava sem casa, sem dinheiro, sem perspectiva de futuro. Não estava conseguindo imaginar vivo amanhã, depois de amanhã, daqui 5 anos. Era isso, eram muitas coisas. Moradia, dinheiro, falta de perspectiva de amor, de namorada. É isso, ser considerado feio de repente. Então, eu sinto que fui entendendo ao longo do tempo que ódio tá ligado muito como a gente sente tudo isso. Sente. Mas eu entendi que essas questões vão muito além. Eu não sinto que as pessoas elegeram Bolsonaro que odeiam trans, odeia bicha. E quem odeia bicha, esse pessoal, eles não são problema, entende? Porque, primeiro que é a minoria da minoria. Qual é o grosso do problema? O grosso do problema, na minha opinião, é indiferença. O grosso do problema é não contratarem trans. O grosso do problema é a indiferença, como não fala, não...
E hoje a gente obriga colocando contando as nossas histórias ali nos anos 2000 com a internet, conseguindo como geração de homens trans se organizar, conviver, agrupar, aglomerar quando possível e se organizar em narrativa, se organizar para políticas públicas. A gente coloca esse problema na mesa. Vai fazer novela sobre trans sem trans? Vai fazer filme sobre trans sem trans? Vai fazer publicidade sobre trans sem trans? Pera, a bolsa colocou trans na propaganda, a bolsa de valores subiu? Mas quantos homens trans tu conhece que sabe comprar e vender ação, que está ganhando dinheiro? Dá dinheiro para quem? Então, quando a gente começa a colocar o cocô no ventilador, aí é obrigada a sentir alguma coisa. Alguma coisa. Não pode fazer mais a egípcia. E aí vem o ódio. Mas para mim, hoje, depois de 5 anos, já consigo mais brincar, já consigo mais entender, já consigo mais dançar, já consigo mais... Porque eu sei que naqueles 5 anos atrás, quando aquelas pessoas estavam ali me perseguindo, que eu tive que correr, eu senti que existia uma pobreza de ambas as partes, sabe? Eu sentia que existia uma prisão ali de ambas as partes. E hoje, vendo pessoas assim próximas, né? Eu sinto que a questão, ou mesmo assim, sabe? Tipo, sei lá, outro dia assim, um pouco antes disso tudo, eu fui expulso do banheiro ali do parque por uma senhora, sabe? E eu fiquei pensando assim, fiquei com raiva. E, ódio. Mas assim, eu duvido que lá na quebrada dela tem alguém falando sobre homem trans, entendeu? Eu duvido. Então, não acho que a gente precisa quebrar isso de o ódio. Acho que não é só do outro. O ódio tá aqui, entre nós, e eu pelo menos não quero tratar como se fosse um problema do outro, porque é assim que eles tratam a gente, né? A gente é o outro. Então, eu não quero tratar o ódio como uma questão do outro. Quero entender o que está acontecendo. Só para acabar... Não, acabei. Quero ouvir o Lucas. Manda ver, Lucas. É com você. Olha, eu quero dizer o seguinte, que eu estou anotando várias coisas aqui. Vocês anotem coisas aí para depois a gente trocar uma ideia. Vai, Lucas. Bora. Bom, gente, boa noite, todas, todos, todes. Muito bom estar aqui hoje com tanta gente querida. Paula, que está sendo um prazer conhecer. Weber e Ariel, que já são de outros carnavais aí, né? A gente já está há um tempo se encontrando, deixando de se encontrar agora fisicamente, mas ainda se encontrando nos espaços que a vida permite a gente criar e estar junto e ocupar, né? Cara, achei muito bom, assim, o que a Ariel coloca, né? É muito necessário, né? Eu acho que tentando partir, acho que de um lugar mais afetivo, menos racional, assim, eu me identifico muito com esse lugar de Ariel, de a gente estar um pouco cansado com a forma como a gente sente as coisas, né? Eu acho que cada um ao seu modo, a gente vem gestando um certo, né? Pelo menos eu estou dizendo, esse nós, ele representa, acho que as pessoas progressistas de esquerda, as pessoas que estão conectadas a lutas sociais. A gente tem avaliado, né? Começa como um problema de comunicação, né? Eu gosto quando você começa assim, a esquerda tem um problema de comunicação. Depois a gente descobre que não é um problema de comunicação apenas, né? Não é como se a gente só trocasse ali a palavra e tudo tivesse resolvido. As ideias estão implicadas nisso também, né? E eu acho que esse cansaço ele tem muito a ver com o próprio fato da gente
perceber um mundo onde a nossa razão, a nossa verdade, ela parece que já não é mais suficiente, né? Mesmo sendo ela científica, mesmo sendo ela pautada em dados, parece que essa verdade já não dá mais conta de convencer, de argumentar, né? E aí eu acho que a gente começa, de certo modo, a encarar, ainda que sem as palavras corretas, a existência de verdades e não de uma verdade só, né? A gente começa a reparar que cada qual tem a sua verdade, né? Antes de a gente classificar como ódio ou como o que quer que seja, porque esse ódio ele muda muito a depender de quem aponta e para quem que ele está apontado, né? Odioso pode ser um pastor evangélico, assim como uma pessoa trans pode ser odiosa, a depender de quem está se referindo, né? A gente percebe que essa forma, talvez, de lidar com o modo como os conflitos se constituem, ele já não dá mais conta, né? Então, eu fiquei pensando bastante, fiquei ouvi acho que umas 2, 3 vezes o álbum da Paula para poder pensar também como que ela bota o ódio, né, na arte, no álbum que ela produz, porque eu acho que a forma como ela coloca nos dá um pouco de elementos já para a gente poder pensar esse ódio como, enfim, um afeto, né, um sentimento, uma expressão de um posicionamento, de um lugar de mundo, de uma relação de pertencimento, que não necessariamente é o ruim, né? Ainda que ele venha imbuído com essa noção de ruim, de mal, né? E eu fiquei pensando também muito, enfim, no que a Ariel disse, porque a minha experiência, né, acho que um pouco do motivo do qual eu estou aqui hoje, é justamente por conta da minha pesquisa de doutorado que eu tenho feito e que dá conta de fazer um mapeamento da circulação da ideologia de gênero no Brasil, né? E quando eu apresentei esse projeto lá no Departamento de Antropologia da USP, eu apresentei com um nome muito parecido com o que o Weber começou a fala dele, né? O nome do projeto era Do Outro Lado da Bolha, né? Porque eu me via muito fazendo esse movimento mesmo, né? De sair do movimento LGBT que eu participo como militante, que eu participo como pesquisador, né? Fiz meu mestrado sobre isso. E depois eu reparei que esse título ele não era um título do projeto, ele era um título do momento de vida do pesquisador, né? Ele não tinha nada a ver com o que de fato eu ia estudar, porque do outro lado da bolha ele não significa nada para quem está na outra bolha, né? É só um intruso que está chegando, não quer dizer nada. Mas foi muito legal, assim, esse processo de ter, de certo modo, eu falo acho com um certo tom de honestidade que a gente não costuma falar sempre, né? Eu estava, de certo modo, cansado com a esquerda, cansado com a militância, cansado com a nossa forma de repetir, de falar tudo sempre com o formato, achando que o formato é suficiente para induzir ao conteúdo, né? Que se eu falo de uma determinada forma e com determinados argumentos e ativo determinadas palavras, aquilo já tem que convencer. E se não convenceu é porque você não ouviu direito, né? Então, se você ouvir 2 vezes, de repente você pode estar convencido. Eu estava, acho que um pouco estafado disso e ao mesmo tempo percebendo que a gente escolhia muito bem que Brasil que a gente queria falar quando a gente falava sobre o Brasil, né? A gente escolheu um Brasil que era o Brasil das políticas públicas. Eu achei legal o Weber ter introduzido com isso, porque a gente viveu esse Brasil e não faz muito tempo atrás, né? Parece que faz muito tempo, mas é uma coisa de 5 anos. A gente estava lá se organizando no município, no estado, em Brasília, pautando políticas públicas, discutindo isso. E de repente parece que a casa caiu, assim, né? Eu lembro de uma reunião das ciências sociais, dos pesquisadores de gênero e sexualidade, logo um pouquinho antes da eleição do Bolsonaro, e as pessoas todas muito assustadas com isso, né? Com o bolsonarismo. E eu ficava, cara, que loucura isso, porque essas pessoas já deveriam estar sabendo desse negócio. Por que a gente que estuda isso não sabe do que estava acontecendo? Foi descobrir a Damares ontem, né? Aonde que essa mulher estava? Da onde que essa mulher surgiu? Ela surgiu do nada, foi um nome que estava passando, assim, por Brasília, e pegaram ela e falaram, vamos botar ali no ministério, que o Magno Malta deu errado. E depois a gente descobre que ela trabalha há 25 anos em Brasília, né? Que ela é a verdadeira ala técnica do governo, que ela não tem nada de ideológico. Ela trabalha em Brasília há tanto tempo
e em tantos mandatos diferentes, não só evangélicos, mas cristãos de diferentes ordens, batistas, católicos, né? Ela adquiriu uma expertise do Estado e chega a ser decepcionante a gente ouvir dentro, né, desse campo progressista de esquerda que ela é ala ideológica, né? Que ela está ali para poder fazer cortinas de fumaça, que o papel dela é nos lubridiar para que a gente deixe de perceber o que de fato está pegando, né? Então, acho que um pouco desse processo todo, e acho que o que o Weber também fala sobre crimes de ódio é muito oportuno, né? Porque essa é uma forma que a gente enxerga o que está acontecendo no Brasil, né? Esses são os discursos de ódio. E isso na antropologia a gente tem formas de lidar, né? A gente fala que isso é uma categoria de acusação, né? Ela não descreve muita coisa, ela descreve na medida em que você entende aquilo que ela está acusando, né? Então o discurso de ódio ele não servia talvez tão bem para a gente entender o que estava acontecendo, mas mais talvez para a gente poder delimitar quem estava fazendo o que estava acontecendo. E aí eu vou, né? E aí eu começo a pesquisa, que é uma pesquisa com pessoas que apoiam, que concordam com a ideia de ideologia de gênero no Brasil. Então, a metodologia foi mapear as cidades mais bolsonaristas do Brasil. Eu elenquei 35 cidades que votaram em Bolsonaro com maior intensidade, sobretudo cidades de interior, porque eu queria sair um pouco dessas experiências mais urbanas, metropolitanas, que às vezes são muito concentradas de ações políticas que não reverberam no resto do país. Então, queria dar uma outra olhada nesses outros Brasis, assim. E comecei a reparar uma série de coisas, né? Acho que uma das coisas que eu reparei de início é que o debate todo de gênero, de sexualidade, muito isso que a Ariel disse, né? Sobre esse conto, esse caos com a velhinha que te expulsou do banheiro. Eu sentia que em muitas cidades que eu chegava, o gênero, a sexualidade não haviam chegado. Mas a ideologia de gênero, sim, né? Era como se as pessoas, elas não tivessem mesmo participado daquilo que a gente já naturaliza, né, como um conjunto complexo de conceitos, ideias, né, ideia de que gênero é uma construção social, tudo isso que não é fácil de entender, mesmo para quem tem interesse em entender isso não tinha chegado. Mas talvez aquele pastor evangélico que conseguiu, em algumas palavras, organizar toda a complexidade desse debate em uma, duas ali, categorias, ideias, 2 exemplos, né? Essa pessoa foi bem sucedida naquilo que fez, porque ela conseguiu explicar o que está todo mundo percebendo. Porque mesmo nas cidades pequenas, fiquei no Paraná, em Santa Catarina, por uns 2 meses, um pouco antes da pandemia. A ideia era ter continuado agora essa pesquisa em Goiás, ia subir um pouquinho. Mas era engraçado perceber isso, como que as pessoas reagiam, muitas vezes, à ideologia de gênero. Elas entendiam, né, o que estava acontecendo na cidade delas. Mesmo as cidades menores sempre tinha aquele gay, aquela lésbica, aquela pessoa trans que é muito estranha, que ninguém nunca entendeu, né? E a ideologia de gênero, ela aparece como uma forma muito simples de, primeiro, identificar que esse é um problema que vem de fora para dentro. Então, o problema nunca está na tua família, nunca está na tua criação, nunca está nos teus amigos. É sempre algo de fora que adentra, que vem para dentro. Então, isso já te traz um certo conforto, porque você fala assim, ufa, então não sou eu que estou fazendo nada de errado. É alguma coisa, é uma ideologia, é uma professora trans que está lá na escola ensinando meu filho, é a novela da Globo, é a Pablo Vittar, alguma coisa está acontecendo, mas não sou eu o culpado de toda essa bagunça. Então, isso já é bastante útil. E depois ele ainda vai um pouco mais além, né? Ele traz para a pessoa a ideia de que toda essa bagunça ela pode ser resolvida simplesmente voltando a crer naquilo que você já acreditava, né? Naquela ordem, naquele mundo que você já queria viver. E ele só não está assim porque essas coisas estão acontecendo. Então, ela te dá uma possibilidade de ação. Ela fala, você pode agir em relação a isso. Se você criticar aquela pessoa trans, aquele professor gay que está lá na escola, se você se organizar para poder barrar esse tipo de debate nas escolas, você vai conseguir ativamente bloquear esse mal, né? E aí acho que o ódio entra muito bem nisso, porque o ódio é desses afetos polarizados que funcionam muito bem nessas horas, né? Você passa até ódio dessas pessoas LGBT que querem destruir a sua família, e é muito legítimo você querer proteger a sua família. Todos nós queremos proteger as nossas famílias de sangue ou não, né? Então eu comecei a perceber que o ódio
ele explicava uma parte, mas talvez ele explicasse muito pouco do que estava acontecendo quando a gente via pessoas se organizando, por exemplo, para poder ir até um hospital em Pernambuco para poder protestar contra uma menina de 10 anos que foi estuprada e que queria abortar, né? A gente olha essa cena, a gente fala, que ódio, o que faz essas pessoas é ódio. O que é que faz essas pessoas saírem de suas casas e irem até a porta de um hospital para poder fazer isso? E aí a gente vai começando a entender que existem muitas verdades em jogo, né? A nossa verdade, e que a gente se apega bastante a ela e gosta bastante dela, é uma boa versão, mas ela não é boa o suficiente para poder convencer pelo menos 1/3 do país que ainda apoia esse presidente, né? Então ela não está funcionando como verdade. E aí a questão da fake news, ela é um pouco interessante no meio disso tudo, né? Porque a fake news, ela é uma prática que ela acontece em todo lugar, em todo campo político. Já acontecia antes da internet, inclusive, né? Os veículos de comunicação sempre puderam fazer fake news. O que a gente hoje tem de novo é que todo mundo pode fazer fake news. Você não precisa ser a Globo para poder mentir uma notícia. Você pode ir lá no seu Facebook, no seu Twitter e você mesmo manipular uma notícia, né? Então a gente tem a democratização disso, mas não significa que isso é algo que foi criado na internet, nem criado pelo bolsonarismo. Isso talvez tenha se popularizado, se democratizado um pouco mais com todos os efeitos negativos disso. Mas a fake news, o que tem de interessante nela é que pouco importa se ela é verdade ou se ela é mentira. Ela é a versão mais conveniente para uma certa verdade. E é isso que importa, né? Então, tanto faz se houve uma mamadeira de piroca ou não houve. Porque é justamente o fato de poder uma mamadeira de piroca existir, ser materializada, ser concretizada, porque esse é um exercício semiótico muito louco, se a gente for pensar. A gente sabe de algo que nem existe antes. Não existe materialmente. A gente nunca viu uma mamadeira de piroca e a gente consegue ver por meio da criação dessa imagem, né? Então, essa ativação de imagens que cria materialidades que não existiam e que passam a existir porque justamente são ativadas, ela é muito potente. Ela é mais potente que uma política pública nos dias de hoje, né? Ela afeta mais, ela envolve mais do que uma política pública, do que você ir lá numa reunião chatérrima da prefeitura, como eu, como Ariel, como Weber, já fomos em várias, ficar lá 12 horas discutindo, cheio de termos complexos, palavras herméticas, né? Então, sem entender isso, eu acho que a gente tem ainda muita dificuldade de superar as nossas próprias limitações, sobretudo porque a gente tem com a gente o pressuposto de que nós estamos certos. E se nós estamos certos, como que eles não entendem isso? Como que eles não podem entender que a gente está certo, né? E essa é uma dificuldade muito grande que a gente vai percebendo, porque tanto em igrejas evangélicas, né, que eu acompanhei algumas, mas também em núcleos conservadores, você percebe que ali é uma gestão de uma série de afetos, né? Você tem o afeto do acolhimento, por exemplo, muito forte, né? Eu lembro quando saiu o dado de que 29% das pessoas LGBT tinham declarado intenção de voto a Jair Bolsonaro. As pessoas falaram, nossa, mas como assim? Gays de direita? Isso agora, em 2018? Né? E eu fiquei meio chocado. Eu falei, gente, sempre teve, assim, né? Acho que talvez seja uma ilusão de alguns militantes de esquerda acharem que nós somos majoritariamente de esquerda porque somos LGBT. Mas, assim, não é minha impressão, né? Mas, para além disso, algumas coisas que talvez ficaram difíceis de serem entendidas é que havia acolhimento em grupos bolsonaristas para pessoas LGBT. Pessoas que simplesmente nunca tocaram nenhum discurso, nunca se sentiram tocadas, afetadas por nada que era da esquerda, mas que viram ali uma potência política na direita, né, naquele proceder. O bolsonarismo ele é muito bom, inclusive, em criar esse afeto político que é fundamental para a militância, né? Essa ideia que nos moveu a todos nós, né? A mim, a Ariel, a Weber, essa ideia de preciso me engajar com algo, preciso mudar esse mundo que está errado de diversas maneiras. Isso que a gente passou, muitas pessoas também que votam no Bolsonaro, que apoiam o Bolsonaro, também passam, né? Esse sentimento de eu preciso me juntar a algo maior, eu preciso transformar essa sociedade. Então, essas afetações todas, elas são muito, muito operativas, sobretudo nesse momento, quando a gente tem uma dificuldade de separar aquilo que é ódio, aquilo que não é, né? No caso mesmo das eleições, quando o Weber fala dessa pesquisa que eu fiz, uma pesquisa para medir a violência que as pessoas LGBT estavam sofrendo durante as eleições, né? A gente sabia
que tinha um ruído aí de que a coisa estava aumentando, mas eu queria saber se estava aumentando mesmo ou se estava aumentando a gente falar sobre isso, né? O que estava crescendo? A discussão sobre isso ou os casos de violência mesmo? A gente sabe que foram os casos de violência, a gente tem esses dados, mas ali era muito, ali esse momento ele passa a ser muito curioso justamente para a gente poder perceber, né, que 1/3 dessa população LGBT que o movimento estava dizendo que estava sofrendo mais violência, essas pessoas queriam votar no Bolsonaro, né? E aí quando eu fui conversar, pelo menos com algumas delas que eu consegui conversar, algumas me diziam assim, olha, eu acho que ser cidadão, que praticar a cidadania é colocar o interesse coletivo na frente do interesse individual. Então, defender o Brasil, ao invés de defender as lutas LGBT, é praticar uma cidadania mais honesta do que essa cidadania que os militantes LGBT querem praticar, porque eles só querem o lado deles, eles só querem os direitos deles, né? Então, se isso está certo, se isso está errado, essas são as avaliações que a gente faz, políticas, né? Mas sem entender como essa lógica opera, né? Como que uma mãe, por exemplo, que passa a ser ensinada desde menina, que quando um dia ela for mãe, ela vai ter que cuidar do filho dela, da filha dela, tirar o filho dela e a filha dela do mal e do perigo, que é representado pelas drogas, que é representado pela prostituição, e que agora, recentemente, passa a ser representado também pela ideologia de gênero, né? Sem entender que essa mãe, muitas vezes, ela está produzindo esse afeto de cuidado, né? Que ir até essa escola é, de certo modo, ela produzir para ela a ideia de que ela é uma boa mãe, porque ela está cuidando do filho e da filha dela, porque ela está combatendo a ideologia de gênero. Sem entender essas coisas, talvez fica difícil a gente chegar com o nosso discurso já pronto, né? Pronto para poder ser aceito, nos termos dele, e ser aceito, né? Então, eu sinto que, aí eu vou também terminando para a gente poder bater um papo, né? Mas eu sinto que a gente tem um monte de coisa para poder discutir em cima disso, né? Mas acho que uma das coisas que a obra da Paula me inspirou a pensar hoje, desde ontem, tem muito a ver com essa mobilização política dos afetos, das emoções, né? A gente talvez esteja pouco afetado politicamente pelas emoções, pelos afetos que motivam as pessoas a quererem acreditar naquilo que a gente acredita, né? Talvez essa mistura de cansaço com um pouco de ressentimento, com um pouco de não, como assim, isso é um absurdo, são vários absurdos que a gente tem que acompanhar e tudo isso, enfim, numa temporalidade maluca que, né, a gente não consegue nem processar direito. Talvez a gente não consiga, né, ter esse tempo, essa disposição, essa capacidade de produzir esses afetos que juntam as pessoas, esses afetos que trazem as pessoas, que né, convergem ações, que convergem emoções, enfim. E eu acho que é importante a gente também pensar o quão político é produzir um álbum sobre ódio, por exemplo, né? Eu fiquei pensando também um pouquinho sobre isso que a Paula falou. Não é um tema, né, dos mais agradáveis de ser discutido, mas acho que é uma dessas formas de a gente tirar esse debate dessa matriz cartesiana, né, onde se você não está certo, você precisa ser convencido a estar certo logo, porque senão você vai estar errado. Não importa em que campo político você atue, né? Eu acho que pensar essa dimensão dos afetos por uma lógica mais subjetiva, né, pela arte, pela cultura, pela música, é uma das formas possíveis da gente conseguir construir outras pontes, outras compreensões, né? Eu sempre bato um pouco nessa tecla, eu falo, olha, o conservadorismo brasileiro, ele é tão interseccional quanto o progressismo brasileiro, né? O conservadorismo brasileiro, ele é feito por mulheres negras, evangélicas também, né, em sua maioria. Então, se a gente não consegue se apoderar das próprias ferramentas que produzem as nossas lutas políticas para que elas cheguem até essas pessoas, ou que essas pessoas cheguem até a gente se transforme mutuamente nisso, a gente talvez vai passar ainda um bocado de tempo nessa toada, né, meio de bola dividida, como a gente tem vivido. Mas eu sou esperançoso ainda, eu acho que tem muita coisa por aí, sabe? Acho que a gente mesmo tem se cansado bastante desse jeito tacanho nosso de lidar e tem botado a cabeça para pensar. Isso tem sido muito bom. Bora aí bater esse papo, gente. Ai, Lucas, muito bom. Eu queria só falar uma coisa, assim, e aí eu já vou até ler o que a Helena escreveu aqui nos comentários, mas
eu fico com uma impressão, tanto da sua fala quanto do Ariel e do Weber, que existe uma falta de espaço para reflexão, de um modo geral, né? E eu fico pensando que é porque a gente está exausto. E eu não sei nem se eu me incluo nessa, né? Porque, de novo, acho que eu sou classe média, mas as pessoas acordam às 4 da manhã para pegar não sei quantos transportes para chegar no trabalho. Muitas das vezes elas são maltratadas, elas são estimuladas a se auto-odiar de alguma forma, né? Se elas se sentirem péssimas. E quando elas voltam para casa exaustas, eu não sei se elas querem falar sobre isso, sabe? Eu entendo elas estarem exaustas. E nesse aspecto, sei lá, dá até uma dor, mas a porra do capitalismo, meu. O capitalismo não dá chance, entendeu? Porque ele e aí, Ariel, eu acho que a indiferença realmente é a pior coisa que pode acontecer nesse caso mesmo. O capitalismo ele não dá chance porque ele é maniqueísta. Eu estava conversando com o Rui, meu parceiro, esses dias sobre isso. Ele levantou essa bola, eu falei, muito isso. E as redes sociais, isso é uma coisa bem do Rui, porque o Rui o Rui é meu parceiro, que deve estar, inclusive, super contra as redes sociais. Ele tem dificuldade mesmo de lidar com isso. E as redes sociais são mesmo um modo... eles têm o modus operandi, acho que é assim, que é maniqueísta, curte, não curte. Não tem espaço para essa zona cinzenta, não tem espaço para essa conversa. Ou você é bonito, ou você é feio, ou você é galão, ou você não é, ou você... Não tem. Então, eu fico pensando que realmente, e aí pensando na nossa criação cristã também, onde a gente fica pregando o perdão ou o amor a qualquer custo, odeio o seu ódio, eu odeio essa frase, apesar de entender o porquê dela, mas para mim era assim, entenda seu ódio, sabe? Meu romantismo acho que tá aí, Lucas. Meu romantismo tá assim, vamos refletir sobre, mas não dá, às vezes as pessoas estão cansadas e é fácil para mim dizer vamos refletir, sabe? Sei lá, falei. Era isso que fiquei com vontade de falar, assim, depois da fala de vocês. Eu queria ler esse comentário da Helena aqui, queria saber se vocês têm alguma coisa a falar sobre isso. Ó. Acho o ódio tão complexo e necessário de ser falado quanto a inveja. Melanie Klein fala sobre todo mundo sente, mas é tão difícil assumir. Risos. E lá embaixo ela escreve, será que no fundo, mas nem tanto assim, o ódio a nós, LGBTQIA+, é uma inveja da nossa liberdade de expressão? Do nosso ativismo? Sei lá. Vocês querem falar sobre isso? Alguém quer falar? Ou alguém que não necessariamente o Ariel, o Lucas, quem tiver com vontade, dá um alô aqui nos comentários e a gente começa a abrir os microfones. O que vocês acham? Eu quero comentar o Lucas, que desde 2018, naquela fase do vira-voto, que é uma coisa que a gente tinha que começar 4 anos atrás, ou talvez 10 anos atrás, talvez uma política permanente de diálogo, talvez. Mas aquilo foi tão poderoso para mim, e eu tô desde então no vira-voto, sabe? Nessa política de me aproximar, sabe? E de aprender. E eu entendi, Paula, que é isso. Eu entendi que as pessoas... primeiro que eu me senti menos odiado, por exemplo, com as pessoas do âmbito familiar, por exemplo, eu senti exatamente isso. Eu sentia que a vida era dura. A vida é dura. E aí, no final do dia, sei lá, você faz uma piada de viado. Mas a questão é que talvez o que motiva que você não, a vida é dura. A vida é dura. E aí tirar esse momento de conforto de toda uma vida dura é fazer a vida mais dura ainda. Não, eu vou ter que ainda entender todo esse coisa tão complexa, homem, mulher,
mulher, pelo amor de E Deus, desculpa, Ariel, te sabe? interromper, mas eu acho que também não existe nenhum tipo de iniciativa, seja do governo, seja de qualquer, sei lá, dessas instituições, não existe nenhuma iniciativa para conversar sobre isso também, para criar. Então chega, de repente, as pessoas, a mãe vai saber que o filho vai ter aula de educação sexual na escola. E ninguém veio falar da importância da educação sexual na escola antes, ou da cultura de falar sobre gênero na escola. Ninguém veio falar sobre isso antes. Então é difícil mesmo, sabe? Na verdade, veio, foi o que o Lucas falou, né? O pastor já veio falando, reforçando uma coisa que a gente já queria acreditar antes, que meio que já acreditava, mesmo assim fazendo egípcios para algumas realidades, sabe? Que é isso, que é o problema de ser trans. A questão é uma coisa do filho do outro, do vizinho, entendeu? Meu filho estava aqui hétero, e aí veio aqui a amiguinha aqui do Ariel, e aí ficou tudo sapatão depois, porque veio a sapatãozice veio lá do outro lugar, entendeu? E foi implantado aqui, e agora depois disso, Ariel quer drogas e chupar a buceta, sabe? Tipo, então... então tem essa coisa que o Lucas falou. E desde 2018, só para fechar, porque eu quero escutar as perguntas, eu sinto que a gente se ilude, né, Lucas? A gente jura que a gente se mostrar que dá dois. Não vai, gata, é sobre somos somos animais e nós temos uma necessidade de pertencer. Ponto. Então, assim, a igreja está dando esse laço de pertencer. Então, gata, parabéns, ela está prevenindo o suicídio mais do que a gente. Parabéns, igrejas evangélicas. Inclusive, é onde tem menos suicídio. É nas igrejas evangélicas. Porque tem laço de pertencimento. Se isso está rolando nos partidos bolsonaristas, isso é o que nós, seres humanos, proporcionamos. E somos completamente desesperados por significado e por laço de pertencimento. Então, é isso que nós precisamos proporcionar para nós mesmos. Pertencer, criar esses laços de cooperação, muito mais do que ficar discutindo teoria isso, teoria aquilo, entendeu? Nossa, stop essas coisas. Essa conversa tem que ir um pouco mais assim, ó, essas teorias assim, e chegar assim, coração. Não vai, a gente não vai ganhar por vias racionais. Ai, Ariel, eu quero muito, eu fiquei em crise um pouco. Eu entendo isso que você está dizendo, e eu acho que o afeto é o lugar disso, né? Eu acho que mas eu fico pensando que esse pertencimento, ele vem junto, né? Essa sensação de eu pertenço a um lugar, ele vem junto, para mim, será que estou sendo preconceituosa? Talvez, com esse pacote maniqueísta, sabe? Sim. Pouco reflexivo. Sim. E você acha que a gente consegue você acha que a gente consegue ir por outro caminho que não esse maniqueísta? Você acha que é possível? A gente, sabe? A gente, né, na tentativa de ser como eles, né? Isso que você está dizendo. O cara da igreja, claro, ele consegue prevenir uma série de suicídios, e isso é maravilhoso. Mas a custo do quê? A custo de qual outro discurso, talvez violento, não sei, do medo, não E sei, não essa sei. é justamente a moeda de troca. Assim, existe essa rede de cooperação, existe toda essa rede de afeto, de convivência. E aí mas tem que ser hétero, mas tem que ser cis,
mas tem que ser casa virgem, mas tem que um monte de coisa. Entende? Então tem um preço também. E essa questão, não estou falando que é certo ou errado, é simplesmente um dado, realmente. Mas é um dado que denuncia essa necessidade humana de pertencer. E aí, como que a gente cria esses laços de pertencimento de forma ética e coletiva? Eu acho que é mais sobre isso. Vou pegar gancho aqui, hein? Tava pensando numa coisa que acho que tem a ver com o que a gente está conversando, que é, enfim, tem totalmente a ver, né? A Ariel tava falando do pertencimento. E acho que tem uma coisa que é curiosa no pertencimento, porque o pertencimento ele requer aprendizado. Para você pertencer, você precisa aprender sobre o que é aquilo que você quer pertencer, quais são os hábitos, quais são as regras, quais são os temas, quais são as posturas, né? E esse aprendizado, ele gera acertos, mas ele gera erros também, né? A gente erra nesse aprendizado. Como a gente erra num aprendizado de ser de esquerda, por exemplo, como a gente está constantemente, né, repensando, se refletindo e criando mecanismos para isso. E acho que essa é uma coisa muito curiosa, assim, que eu fui percebendo também nesse movimento de ir para o outro lado da bolha, né? Porque eu percebia que existiam formas muito distintas de gestão do erro no nosso campo e no campo de lá. O nosso campo, ele, sobretudo acho que por conta dessa intensificação de redes sociais, acho não, estou certo disso, né? A forma como a gente lida em redes faz com que a gente tolere muito pouco o erro, né? A ideia de que se você erra, você já tem que ser condenado por esse erro, porque a condenação gera, né, uma certa consciência daquilo que você está errando. E eu percebia que, pelo menos nas igrejas evangélicas, né, acho que o conservadorismo ele não é só isso, ele não é só a igreja evangélica, mas essa é uma expressão muito visível dele hoje em dia no Brasil. A gente percebia, pelo menos eu percebia estando lá, que o erro ele era tratado com muito acolhimento, né? Existiam rituais para o erro, que eram rituais de conversão, né? Então, se você teve uma vida de drogado, de lésbica, puta, eu te converto, né? E essa conversão vai te trazer para mim. E a gente não tem algo como uma conversão. E eu não sei se é sobre isso que a gente tem que pensar, né? Uma conversão. Mas essa ideia, essa lógica de você acolher a pessoa que erra, transformando ela numa pessoa que acerta, é uma lógica que talvez a gente tenha perdido um pouco com a dinâmica das redes, né? A gente nas redes está muito mais interessado em estar próximo de quem já é parecido com a gente, de quem já tem tudo aquilo, todos os códigos que a gente comunga, né? E acho que aí a gente perde um pouco. Eu sinto que a gente, e eu falo a gente com eu mesmo incluso, a gente tem baixa tolerância à discordância. Muito baixa a tolerância. A gente não suporta a discordância, né? Então, é difícil a gente também querer pensar em qualquer projeto que vá para além disso, se a gente não consegue ouvir nada muito diferente daquilo que é, né, uma coisa meio narciso mesmo. Assim, Não, e Lucas, além depois da conversão, tu ainda pode errar de novo e tu se arrepender ainda, entendeu? A gente tá tendo, a gente tá rolando o cancelamento, então a gente errou, errou, ó, cancelou. Eu E aí, costumo dar gente? Vou falar rapidinho uma questão aqui. Eu também acho que não é só a questão religiosa, né? É que ela ilustra muito. Tem o Márcio Salles Saraiva, ele é sociólogo lá do Rio, escreveu junto com a Jaqueline, na mesma editora, que ele fala uma coisa importante, ele fala a gente precisa tomar cuidado, inclusive, em generalizar quando a gente fala nos fundamentalistas, porque esse religioso trabalha sob fundamento e as questões estão nos dogmáticos, naquele que, né, com o dogma não há bases e há sim e sempre uma verdade absoluta. Mas, enfim, eu estou comentando isso porque eu não acho que é só a questão religiosa, mas eu dou um exemplo bem vivido, básico. Em 93, foi a primeira vez que eu fui para Trindade, ali antes de chegar em Paraty. Então, o morro ainda era terra, o Deus me livre, né?
era um perrengue chegar. Aí chegava lá, não tinha casa, tinha uma casa assim construída, a igreja e camping, as casinhas de pescador. O padre já tinha ido embora. Porque é caro, né, se manter o padre numa comunidade desse tamanho, que depende da pesca. Mas quem estava lá em 1993, a casinha construída era o quê? Era a igreja. Era a igreja neopentecostal. Eu viajo muito, então eu passo pelo Rio Pinheiros, eu comecei a Bandeirantes, a Rádio USP, que está ali, já saiu do ar. Mas eu já contei várias vezes, até Araraquara, quantas rádios pregando a palavra pegam com o melhor sinal. Lá embaixo, em Trindade, nada pegava de sinal, né? Não tinha celular na época. O que pegava perfeitamente? A rádio com o culto. Então, aquilo que você falou, quando a gente vê aí, né, a Damares, ou seja, quem for, que parece que surgiu agora, não. Eu estou dando um exemplo de 27 anos de uma construção de narrativa aonde se oferece esse conjunto de afetos e pertencimentos, né, que vocês trouxeram, de erro e de perdão, aonde há uma grande crise num determinado momento, com política pública mesmo, da pesca. O que o cara tem? Ele tem até o turismo para desenvolver, mas qual que é a única presença de acolhimento desse cidadão comum ali? É a igreja. E aí agora, onde que a gente estava? Eu também não sei onde eu estava com essas questões. Estava tudo indo ok. Né? De 2014 para cá, que eu contando essa minha história de uma luta por essa identidade, de tentar daí sair arrebanhando a partir das nossas verdades, né? Como vocês já colocaram. Mas é muito tempo de uma construção, de um poder, de uma narrativa que nós não olhamos. Me parece que nós não olhamos, não escutamos. Vou ler o comentário aqui da Thalita. Esses laços de pertencimento são muito importantes e iniciam na infância com a nossa família. Mas o pertencimento na religião exige muito, exige um desmontado individual, de percepções e formas de ser e viver diferentes, para pensar e viver como os religiosos e como líder das igrejas. E isso é desesperador, causa muitos danos no ser humano. Acho que tem alguém querendo falar aqui. Cadê? Isso. Quem é? Quem é? Vi agora um comentário aqui. É a Patrícia, pode aqui. Ah, Patrícia, manda ver, Patrícia. Eita, será que as pessoas estão me ouvindo? Sim, estamos. Ah, desculpa. Então, é muito interessante, né, isso que eu vi e me desperta muito interesse pelo ódio, porque tipo, o ódio é o que a gente vive mesmo. E eu acho que o ódio nosso, assim, eu não sou LGBT, mas eu sou uma mulher periférica, e eu acho que o nosso ódio vem de uma reação do ódio do mundo, sabe? Então, essa é a importância gigantesca que eu tenho com o ódio. O ódio é muito importante, porque quando eu não sinto mais ódio, eu paro de me importar. Eu fico indiferente, entende? Eu lembro até da poesia do Marcelino Freire, da paz, que ele fala que ele não é da paz, porque a paz só traz desgraça. Entende? E eu sinto muito isso, né? E essa questão da gente ser massacrado, né? Todos os dias, a gente vai trabalhar, a gente é massacrado, a gente é tão corroído mentalmente que a gente não tem mais mente
para pensar em coisas complexas, né? Então é muito mais fácil ouvir a palavra mais simplista das igrejas, né? Isso acontece em toda quebrada, quem mora em quebrada sabe. Toda quebrada tem em cada esquina uma tabacaria, uma igreja e uma biqueira. E isso diz muito sobre o pertencer. Algumas pessoas pertencem e usam a igreja, outras pessoas pertencem e usam a droga, outras pessoas pertencem e usam o espaço de tabacaria e bar. E outras pessoas também usam o bar, a bebida. Então, eu queria perguntar, assim, primeiro, como que eu acesso a pesquisa do Lucas, porque isso me instigou de uma maneira muito gigante. E eu queria perguntar, assim, como a gente, então, faz o movimento reverso de voltar a pertencer, porque, querendo ou não, nós também estamos inseridos aqui nesse rolê. Eu não sei se estou sendo clara, mas, tipo, eu vivo com meu vizinho homofóbico, com o meu cunhado bolsonarista, que fala merdas, entendeu? Eu vivo com essas pessoas. E, tipo, antes eu também era uma dessas pessoas que falavam besteiras, porque eu estava cansada da vida. Mas aí o ódio do mundo sobre mim me fez refletir sobre os outros ódios. E aí eu queria saber como a gente pode voltar no começo, sabe? De falar assim, poxa vida, a gente faz piada de viado, mas, mano, a gente tem ali a pessoa que é batalhadora, que, sabe, que tá ali junto com a gente. Então, como a gente faz, e tipo, pra pessoa entender, não, ó, eu respeito aquele cara ali porque ele é gay, mas eu respeito porque ele é firmeza, ele tá junto, mas eu faço piada de viado o dia inteiro, entende? Aí eu queria saber, assim, como que a gente pode pensar nesse movimento. Parei de falar. Eu amei! Obrigado! Eu vou falar de uma técnica que eu uso. É uma técnica que eu falo que é o fofo subversivo. Que é assim, por exemplo, eu tenho essa performance de escrever Eu Preciso Dizer Que Te Amo, por aí. E eu fiz um trabalho para o Sesc Santana, que é o bairro que mais votou no Bolsonaro em São Paulo, na cidade de São Paulo. A região foi a Zona Norte e Santana, muito, é um lugar militar, classe média, branco, e votou muito, muito no Bolsonaro. E eu fiz um trabalho no Sesc Santana, há um ano atrás, comemorando 4 anos de Preciso Dizer Que Te Amo. Que eu escrevi Preciso Dizer Que Te Amo nas pessoas e nos papéis, enfim. E a partir disso, eu consegui, na verdade, conversar. E assim, eu acho que você que está dando aula pra gente, porque eu sinto que você já está fazendo isso. Porque quando você... Qual é a técnica que eu uso? Eu aproximo, sei lá, no caso, viado e aquela pessoa que está fazendo piada de viado. Eu aproximo, eu constranjo, assim, com muita fofura, essas duas vivências. E aí a técnica aí que você arremata, que é ao invés de falar assim, você está sendo homofóbico, eu falo assim, vem comigo, eu falo assim, olha, fulano, quando você fala que prefere que o seu filho seja morto do que ser gay,
às vezes eu também prefiro estar morto do que ser quem eu sou. E isso me fere e eu fico triste. E ao invés de falar do outro, eu falo de como eu me sinto, como aquilo me fere e coloco ali e falo isso me fere, sabe? Isso me fere. Lucas. Arrasou demais, arrasou demais. É isso aí, acho que é muito por aí mesmo, sabe? A gente. Essa coisa que parece ser muito simples, né? Se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso não dá conta de explicar o que a gente precisa fazer, assim, porque não é só se colocar no lugar do outro, né? Mas acho que é tentar encontrar outras formas de ser quem a gente é naquela situação, né? Que é exatamente isso que você está dizendo, assim. Eu vou ser diferente. O que essa pessoa espera de mim? Que eu seja lá o militante LGBT que vai dar uma palestra para a pessoa do quanto que ela tá errada. E aí eu mostro para ela que não, né? Que a gente pode ser outra coisa, que nós dois, eu e esse pretenso preconceituoso, nós podemos ser uma outra coisa naquela relação, né? E acho que isso que pelo menos é uma forma que eu tenho encontrado, assim, as pessoas me perguntam às vezes se eu tô, como que é fazer essa pesquisa, né? É muito difícil, você sofre muito. Isso é muito curioso, porque eu não sofro tanto com a pesquisa, né? Não é assim como se as pessoas, nossa, me batessem, me esculhachassem, não. Muitas delas, inclusive, adoram falar comigo, assim, adoram que eu as ouça, né? Elas falam, nossa, eu quero que você anote tudo isso que eu estou dizendo, porque eu quero que seja contada a nossa versão, porque eu sei que você só vai contar a sua versão, então eu quero que você conte a nossa versão também. E eu adoro isso, eu falo, sim, vamos nessa, né? Vamos junto. Porque esse bolsonarista também, né? Essa figura mítica, que a gente gosta de acreditar, às vezes, que ela está muito longe da gente, ela não está. Ela está muito perto, né? Ela está do nosso lado. Foi isso que a Patrícia disse, né? Ela é meu tio, ela é meu vizinho. E a gente tem que lidar com essas pessoas. Ao contrário da internet, a gente não consegue bloquear elas, né? A gente vai ter que ver o vizinho todo dia. A gente vai ter que ver o tio, pelo menos no Natal. Então a gente já vai ter que lidar com essas pessoas. Isso que você falou, Ariel, para Patrícia, eu achei muito correto, assim, né? Patrícia já sabe o que está rolando, ela já está fazendo, né? Se ela está viva, se ela está respirando, se ela está convivendo nesse ambiente, é porque ela já está conseguindo fazer, né? Acho que talvez a nossa dificuldade seja pensar isso coletivamente. Como fazer isso coletivamente? Mas individualmente a gente já arruma formas de conviver com o diferente, porque a gente tem que conviver. Não conviver com o diferente, inclusive, é um privilégio, né? Um bom privilégio de classe, assim, né? Se você gosta de conviver com pessoas exatamente iguais às suas, talvez não seja possível para todo mundo isso, né? Então, acho que também é um pouco desse lugar que a gente talvez se autocritique, né? Esse lugar de uma esquerda talvez um pouco acostumada com essa convivência com o igual e tudo mais, e o quanto que isso não dá conta, né? De a gente lidar com a complexidade desse Brasil, né? Eu sinto assim um certo otimismo em relação a tudo isso, porque eu acho que a gente está aprendendo muito nesse processo, né? A gente se coloca realmente como enfim, como detentor desse discurso muito poderoso, né? Eu costumo brincar que é uma coisa assim, às vezes a esquerda tem um jeito de agir com aquilo que acredita, que é um pouco assim, olha, eu vou te contar. Se você não entender, eu vou te contar bem devagarinho. Porque se eu contar bem devagarinho, acho que você vai entender e você vai concordar que está errado, como você pensa, né? Quanto a gente lidar desse jeito, acho que vai ser difícil. A gente tem que aprender um outro jeito de lidar, talvez menos professoral, né? Menos de cima para baixo, né? Entender por que a pessoa odeia o que ela odeia e a partir daí criar outras pontes. Então não vai ser o Lucas viado que vai falar com você, vai ser um outro Lucas num outro lugar, né? E produzir isso mesmo é muito importante para que a gente consiga entender com o que a gente está lidando, com que ideia é essa, porque essa ideia não é uma só. Isso é muito louco, porque o conservadorismo ele não é um conjunto rígido de valores, uma cartilha. Ele é elástico, ele é totalmente elástico, né? Então ele varia de lugar para lugar, de contexto para contexto, que é terraplanismo aqui, não é lá. Então acho que isso é muito bom assim da gente tá pensando. É um respiro no meio de tanta coisa que já parece tão certa, né?
Já que a Helena está com questões que ela não consegue falar, porque, como ela disse, no caso dela, está ali do lado dela, né? Está assistindo a novela, por isso que ela está escrevendo. Eu vou ler mais um comentário dela. Ah, não, agora foi a Tânia, desculpa, não foi a Helena. Mas a Helena terminou falando: será que depois dessa aula eu posso sair na sacada e gritar: ah, vai, Helena, vai, faça isso. E a Tânia escreveu: o pertencimento surge da relação complexa entre o amor e o ódio. Quanta coisa para pensar, construir e mudar. Deuses católicos, evangélicos, ateus, etc. Nos ajudem. Fico feliz de saber que tem tanta gente pensando na transformação para que não soframos tanto. Legal, Tânia, obrigada. Queria comentar Desculpa, alguém ia falar? E a Patrícia fez produção cultural, agente cultural comigo. E ela faz um super trabalho, ela está contando umas histórias de macumba aí, de orixá, em toda essa quebrada, fez um documentário incrível com a própria família, como um exercício, assim, que virou um filme mesmo, a partir de um celular. Eu acho que tem um exercício, acho que a Patrícia é uma pessoa que super exercita esse diálogo de oposição. Quando eu comentei no começo que o rolê LGBT, né, no terceiro ano eu deixei menos dos vídeos semanais, coincide quando eu começo a investir mais no projeto das festas populares, que são realizadas aqui em Araraquara. E uma coisa que foi muito interessante, que começou a acontecer, né? Quantos projetos, né? O Bruno que está aí, a gente tem umas 2, 3 peças aí tentando ganhar, e peças que falam desse tema, que o Ariel vai entrar como ator, tem uma que a Paula também está cantando como 2 e 2, a gente tem tudo montado, só falta o dinheiro, e que lida desses assuntos, e que quando a gente consegue, e as expressões artísticas têm sido, pelo menos desde 2010, mais ou menos, para mim, um lugar de fazer essa voz desses assuntos e desses afetos. As próprias 2 últimas peças, Canto das Mulheres do Asfalto, como Os Homens da Terra, que tem o ódio também ali, né? Eu comecei a perceber que eu tinha, apesar do assunto ser esse, né, as questões que estamos levantando identitárias aqui, que eu chego menos do que com a festa. O advento da festa, que começa um bloco de pré-carnaval, né, numa cidade de 200 mil habitantes, onde eu estou nesses últimos 6 meses, e festa junina, e a festa do final do ano, e agora tem a do folclore. Eu comecei a perceber que eu não sei quem é esse público, é diferente do espetáculo que eu faço. Muito difícil alguém comprar um ingresso para ir lá bater boca nos nossos espetáculos. A gente está muito num lugar do teatro que não é o mainstream, né? Não é o musical, não é uma crítica musical, mas nós não estamos nos famosos. A festa, você está oferecendo uma pauta que eu vejo muito pouco nesse conservadorismo. A pauta é a alegria. Eu estou oferecendo alegria, eu não estou cobrando nada, eu estou pondo uma banda na rua, eu estou pondo festa, tem um estandarte, tem um monte de gente congregando, da criança ao velho, né? Eu tenho esse trabalho aqui que é entender essa palavra, desestigmatizar esse velho. É velho. O velho tem uma beleza desde o surgimento da palavra. Então eu fiz um bloco para que minha mãe voltasse a ter carnaval. Eu sei, e é uma cidade pequena, eles sabem quem eu sou, eles sabem das minhas pautas, eles sabem da minha atuação. E eu sei quem são eles. Na hora da festa, essas pessoas estão ali e é muito... Não é que é louco, é real. As pessoas são gratas e elas verbalizam. Obrigado pela festa. E aí começou a ligar uma chave em mim, que é a amplitude que o meu diálogo... que eu comecei a ter no meu diálogo. Muito maior do que fazendo o vídeo lá, que a intenção era essa. De escrever o livro para explicar para ele, olha, isso que você está fazendo é tal coisa. É por um outro viés. Qual a consequência disso de ordem prática? Eu não sei, é novo. Tem 3 anos que eu vivo essa experiência. Sem poder fazer a festa, eu fiz os vídeos. Eu gosto muito de falar do sincretismo de santo, de orixá. E eu comecei a medir público
que essa rede social me dá. E são as pessoas que jamais viriam aqui conversar comigo ou ver meu espetáculo, entendeu? No primeiro momento. Só que é isso, as redes sociais estão lá, os meus trabalhos estão ali, e essas pessoas se propõem a esse diálogo a partir desse lugar que foi a festa popular. Então, isso é uma coisa muito nova e que eu estou começando a entender também. Para mim é sempre ouvir você falar, Weber, é isso, é muito como a gente realmente se coloca num lugar de poder, assim, né? Quando a gente estuda e começa a ter um monte de referência e resolve, sei lá, se aprofundar em umas coisas, e em algum momento a gente se coloca assim nesse lugar um pouco mais superior, sei lá. E quanto isso pode afastar as pessoas, não sei, eu fico instigada a pensar em novos formatos, assim, ouvir você falar, fico instigada em como chegar, como ir até as pessoas, então, sei lá, como proporcionar esse diálogo, né, da maneira como o Ariel, o Lucas estão falando, assim. Ai, meu Deus. Alguém mais, gente, quer se colocar, quer falar, quer abrir o microfone? Esse é o momento. Estamos nos encaminhando para o final. Se ninguém tiver, eu tenho uma pergunta. E então vai, Weber. Alguém, vamos ver se alguém levanta a mão. Acho que não. Vai, Weber. Lucas, é que você falou eu fiquei bem curioso sobre quando a gente fala a questão do crime de ódio, né? É como a gente traz isso, né? Como, digamos, aqui no discurso da sociedade, e que lá na antropologia, que você falou na antropologia, vocês têm um nome para isso, que é a categoria de acusação. É isso o pensamento? Eu queria que você falasse disso, o que é uma categoria de acusação. Fiquei muito interessado em entender. É exatamente porque muitas vezes a gente compra um discurso e passa a defender, ainda que honestamente dentro da gente, mas vira uma verdade e a gente tem muito ainda para ampliar nesse assunto. Então, categoria de acusação, eu fiquei muito interessado em entender isso. Não, legal. Vou rapidinho sobre isso, porque é um tema legal mesmo, mas basicamente, categoria de acusação é uma forma de você definir o outro, né? Em antropologia a gente está estudando o tempo todo isso, o outro, e como que se descreve esse outro e tudo mais. Então, uma forma de você definir o outro pela acusação, né? Um par de categorias de acusação que a gente vê acontecendo o tempo todo aqui no Brasil é fascista e comunista, né? Então, quem a gente não gosta, fascista. E quem eles não gostam, comunista, né? Fica o fascista e o comunista como duas categorias de acusação. Elas entendem a ajudar a explicar o que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil é uma disputa de fascistas e comunistas? Talvez não, né? Talvez não seja tudo isso, né? Mas elas ajudam a entender pelo menos como que as pessoas se posicionam quando elas se posicionam, né? Então, essa lógica de oposição é o que cria justamente as categorias de acusação, né? Porque você, na verdade, escreve na oposição o outro e você se circunscreve ao mesmo tempo, né? Então, a gente sabe que fascista só funciona com o seu respectivo par comunista, né? Então, precisa um do outro, né? Então, essas duas categorias criam uma codependência, né? Porque você só entende o que significa chamar alguém de fascista se você entende o que um fascista diz ao dizer comunista, né? Agora, junto com as categorias de acusação, tem outras que talvez essas sejam um pouco a solução do nosso problema, que são as categorias de reconhecimento, né? Que palavras, que ideias, que termos, que circunstâncias fazem a gente se reconhecer em algo? Você acabou de dar um exemplo que é ótimo, que é a festa, né? Numa festa, sim, pode importar em quem você vota, a depender do artista, do posicionamento político dele, mas a priori são pessoas querendo curtir uma noite ali, né? Querendo curtir uma música, beber e tudo mais. Então a festa, ela cria um reconhecimento, né? Ela é um aglutinador de reconhecimento. Você quer sair, quer ir à noite e tudo mais, então você vai para a festa. E ali você,
desmonta, de certo modo, essas armaduras que fazem o fascista, o comunista, né? Significa que é errado dizer isso? Eu não acho, né? Não estou falando que não pode falar comunista, não pode falar fascista para poder acusar alguém. Mas se a gente aposta tudo nisso, a gente perde um pouco, inclusive, da força que essas palavras têm. Porque elas só funcionam porque elas são radicais, né? Elas significam extremos, elas nos levam a pensar em extremos dentro de uma certa dinâmica. Então, se tudo vira fascista, nada é fascista em determinado momento, né? Porque tudo é. Então, nada é também. Então, a gente tem que ter um pouco desse... não significa não dizer, né? Quando as coisas... O que é autoritário é autoritário. O que é... A gente vive, sim, um governo que se inspira no fascismo. Não é errado dizer isso, né? Mas se tudo vira fascismo, se qualquer prática vira fascista, a gente tem essa dificuldade, né? Obrigado, querido. Nossa, muito bom, Lucas. Obrigada. Gente, alguém? Mas, se não, eu vou finalizar. Façam assim, eu tô vendo as mãos de vocês. Deem um alô, assim, quem tá aí, tudo bem? Então, eu vou finalizar. Gente, eu quero agradecer muitíssimo ao Weber, que proporcionou essa ponte, de eu conhecer o Ariel e o Lucas e trazê-los aqui para essa conversa. Quero agradecer a Ana Cris, a Jasmine Produções Cultural, e agradecer a todos vocês, todas. Opa, preciso dizer que te amo. Agradecer a todos que vieram hoje aqui e que quero convidar vocês para os próximos, tá? Todas as quintas, o próximo vai ser o ódio nos ativismos negros e a gente vai ter duas mulheres incríveis, a Karina Vieira e a Morena Mariá, para falar sobre isso. Depois a gente vai ter o ódio nos processos criativos, e eu convidei a Janaína Leite, uma atriz, diretora aqui de São Paulo, que inclusive fez a peça Petróleo, e o Caio Prado, que é um compositor militante, ativista também, incrível, um cara muito, muito interessante. E o ódio na psicanálise com a Maria Homem e o Christian Dunker. Sempre às quintas, às 8 da noite, nessa sala de Zoom, quer dizer, são links diferentes. Excepcionalmente a Maria e o Christian, que serão mais cedo, vai ser às 5 da tarde. Mas avisem os amigos que toda essa reunião vai ficar lá no YouTube para quem quiser. Quem não pôde estar aqui vai poder acessar depois e vai poder ouvir. Fala, Weber. Eu queria contar uma história bem rápida antes de acabar. Uma vez eu estava indo fazer um trabalho de intervenção com a Casa da Lapa, o pessoal da Casa da Lapa, um coletivo de artistas, e eu estava chegando e encontrei a Ariel na esquina, ali na Amaral Gurgel. O que você está fazendo? Vou almoçar. Falei, não, vamos ali fazer um negócio, então. O Jolinho já tinha ouvido falar do Ariel e tal, falei, vamos lá. Aí chegou lá, na Casa da Lapa, os artistas vão fazendo, um faz em cima do outro, né? Eu ia adesivar o meu Resistir. E aí o Julinho pegou uma caneta e falou para a Ariel, manda ver aí, né? E ele saiu lá escrevendo. E a Casa da Lapa tem a Casa Rodante, que foi um projeto também que passou por PROAC, que atuava uma oficina itinerante que atuava ali no espaço do fluxo do crack, né? Um trabalho incrível. E aí tem um carrinho lá, né? Um assaveiro, sei lá. Aí o Ariel foi lá e escreveu no capô, direto, assim. E preciso dizer que tinha... Nem era grande. Pois lá. Beleza. Foi lindo, acabou. Acho que fomos almoçar, não lembro. Acabou. Passou um tempo, fui fazer um outro trabalho com o Julinho. Encontrei o Julinho e falou, preciso dar um recado para o Ariel. Que ele estava lá na casa dele, no bairro, lá. E aí vinha vindo uma senhora, muito tempo depois, com 2 sacolas assim, de compra, e parou. Aí o Julinho percebeu que estava um tempo, ela estava parada, né? E falou assim, a dona Maria, sei lá, tudo bem? O que foi? Ela respirou e falou assim, Julinho, eu acho que Nossa, eu li tudo o que eu precisava hoje. Preciso dizer que te amo. E foi embora. Aí depois eu fui lá contar para ele, mas é só para... É romântico, mas a dimensão de que um ato pode... que uma ação pode ter, né? É isso.
Muito bom. Ó, a Ana Lídia aqui falou, última pergunta. Vocês acreditam que é possível o diálogo com todos os homofóbicos? Afinal, eles são muito diferentes eles são muitos e são diferentes. A Helena já respondeu que não, kkk. Vou responder rapidinho essa. Olha, eu acho que não com todos, viu? Acho que a gente não tem que ter essa ilusão do diálogo. Acho que o diálogo, ele pode ser uma armadilha, assim, a gente querer, né, dialogar com todo mundo também parte de um pressuposto ético de que nós somos muito bons e que a gente só precisa levar a luz do nosso conhecimento para as outras pessoas, né? Então, talvez primeiro pensar um pouco sobre isso, né? E depois pensar que nem todo mundo mesmo está afim de conversar, de ser disputado, de dialogar, né? Tem pessoas que odeiam mesmo porque odeiam conscientemente, não precisa explicar nada para elas já sabem tudo, né? Então a gente tem que saber diferenciar. É uma luta dura aí, mas tem muito pela frente para a gente fazer. Beijo, gente, boa noite. Muito bom, Lucas, obrigada. E eu acho que também respondendo aí, eu acho que é isso que o Lucas falou, requer ouvir o outro, né? E dialogar tem a ver com conseguir ouvir. E se você acha que você está certo, você não quer ouvir, você não quer saber a opinião da outra pessoa, né? Enfim, também a gente tem que escolher as nossas batalhas, eu acho, para a gente não adoecer ou desistir, né? Se cansar, ficar triste, que eu acho que é o pior, ter problema no estômago, refluxo, essas coisas. Eu acho que a gente tem que cuidar dos nossos estômagos e fígados, né, gente? É isso, minha gente linda. Obrigada. Muito, 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 muito obrigada. Divulguem para os amigos para que essas mesas de conversa sejam cada vez maiores e cheguem a cada vez mais pessoas. Tá bom? Desliguem os microfones aí, falem um tchau, assim, só para eu ouvir vocês um pouquinho. Só falei, tchau. Tchau, 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 Ótimo. Boa noite. Tchau, Eba, adorei. Tchau. Obrigada, gente. Primo, Portugal, Tchau, prima. Pedro, primo, Beijinhos, obrigada. beijinhos. Vou dormir, que é tarde aqui. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Tchau, tchau, gente. Eu fico até eu que apago a luz, gente. Eu vou ficar aqui até o fim, não vou embora. Eu que apago a Vai ter luz. saideira. Eu vou ficando. Quem quiser ficar comigo. Ai, muito bom, gente. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Muito mais. Estão felizes? Nossa, Super. demais. Sim. Demais. Nossa, muito Obrigado, bom meninos, por inaugurar. aceitarem. Ah, foi muito legal, foi muito legal. Muito bom, gente. Agora é o fim da quarentena e a gente se encontrar. Vamos furar essa quarentena, brincadeira. Lucas, Vou parar de gravar.